Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Mais uma edição de Compartilhando a Palavra deste domingo, dia 2 de julho, dia que a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus nos apresenta esta importante passagem bíblica em que Jesus pergunta para os seus discípulos quem é ele para as pessoas. As pessoas ainda não têm clareza de quem é o Divino Mestre. Para elas, as suas atitudes são semelhantes de João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Esta é a resposta que os discípulos ouvem das pessoas que estão pelas ruas. Mas Jesus, ele particulariza a pergunta: e para vocês que estão me seguindo, quem eu sou? E Pedro, de uma maneira tão enfática e na livre espontaneidade, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. É a profissão de fé de alguém que conhece o Mestre. Por ver suas atitudes, seus gestos e palavras, ele reconhece que é Jesus. Não importa o que virá depois, bem sabemos que quando Jesus é preso, está no processo de julgamento, Pedro vai negar Jesus, mas o que importa é o fundamento deste momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia a sua atitude, dizendo que feliz és tu, de que não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está do céu. E por ser uma confissão de fé de alguém que experimentou o Cristo pessoalmente, que está do lado dele, convivendo com ele, recebe do Divino Mestre a incumbência de ser a pedra para a construção e a edificação da sua igreja. Por isso que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Pedro, que antes era conhecido como Simão, a partir de agora será Pedro. Significa a mudança de nome na Bíblia de um novo nascimento. O nascimento para Cristo, para o ministério que está sendo assumido. E esse ministério será de ser o guardião das chaves, ou seja, aquele que é o mordomo, é aquele que tem a última palavra junto à comunidade discipular, aquele que é o ponto de equilíbrio. Simão Pedro é aquele que será o ministro da unidade
entre a comunidade de fé. Aquele que recebe do Divino Mestre essa autoridade genuína de edificar, de ser a ponte, de criar laços. E assim, então, para a Igreja Católica, ela vê neste momento Pedro como o primeiro Papa. Claro que aqui não tem este nome, mas tem a essência do ministério petrino, que é de ser esse sinal do próprio Cristo. E a Igreja de Jesus, a autêntica Igreja de Jesus, não foi criada pelos homens, mas sim ela foi sendo construída e gestada ao longo do ministério do Cristo nosso Senhor, o enviado do Pai. E chega num determinado momento que Jesus vai dando esse corpo. Claro que ainda, eu repito, não tem toda uma estrutura ainda, como conhecemos hoje, porque é algo que vai de acordo com a necessidade do tempo e da história. Mas aqui vemos os elementos fundantes que faz com que a igreja seja esse sinal de vida no mundo de hoje. E é interessante ainda que a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 11, nos narra que quando Pedro está na prisão, com todo o esquema de segurança armado diante dele, a igreja reza continuamente a Deus, pedindo pelo seu líder, pedindo por aquele que é um dos apóstolos do Senhor. E a igreja obtém essa graça porque ela está unida em torno de um único objetivo: rezar por ela mesma. E Pedro é liberto. Um anjo vai até o cárcere, o tira das correntes, veste a capa e o conduz para fora. A oração da igreja foi atendida. E hoje será, irmãos e irmãs, que nós estamos rezando? Será que as nossas comunidades de fé estão imbuídas por esse único sentido de interceder por ela mesma? Me parece que a igreja está envolta com um espírito de divisão, seja interno, seja externo. Será que ela não está se tornando mais do que uma ONG, do que propriamente aquilo que é na sua essência? Porque a igreja é para o seu povo. O seu povo é para Cristo e para a igreja. E nós somos chamados, então, no dia de hoje, de rezar por aquele que é o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa Francisco. Na linha ininterrupta da igreja, nesses mais de 20 séculos de existência, ela continua sua missão, sendo fiel ao seu divino fundador. Que sejamos nós também, cristãos católicos, apostólicos, romanos, fiéis àquele que é o Divino Mestre, o fundador da igreja, aquele que nos constituiu num só povo, numa só nação, para vivenciar aquilo que nos deixou, seus ensinamentos, suas atitudes, seus gestos, suas palavras. E tenhamos a coragem de hoje de colocar em prática aquilo que foi ensinado com Jesus, vencendo as diversidades, não deixando com que o espírito do diabo prevaleça, mas sim o Espírito Santo de Deus. Compartilhe essa palavra, divulgue nas suas listas de contatos, para que outras pessoas também tenham acesso a essa reflexão.